Boa tarde, galerinha! Olha nós aqui de novo. Estamos aqui para mais uma tarde de aulas de matemática. É muito bom saber que você está aí nos acompanhando, que está querendo aprender mais. E é por isso que nós estamos aqui, tá certo? Para juntos podermos aprender mais. Quero mandar uma boa tarde aí para todas as equipes gestoras da nossa rede municipal de ensino e também para todos vocês que já estão chegando aí, dando aquele boa tarde, materialzinho pronto aí, tudo certo para nós começarmos mais uma aula de matemática. Então vem comigo, porque é hora de estudar, tá certo? E aí, bora estudar? Com certeza vamos estudar. E vamos estudar o que, professor? Problemas que envolvem números racionais. Como assim, professor? Problemas? A gente já está vendo tanto problema aí no mundo, mas esses probleminhas nós resolvemos ele trabalhando com a matemática. E não é qualquer matemática. Nós estamos falando de números racionais. Como assim, professor? São números na forma de fração, com vírgula, números decimais. Então, os probleminhas que nós vamos analisar e aprender e compreender como resolvê-los envolvem esse tipo de número. Então, toda vez que você vê um número na forma de fração, um número com a vírgula, é porque ele é número racional, tá? Claro, desde que ele faça parte desse conjunto dos números racionais. Porque existem também números com vírgula que não fazem parte desse conjunto numérico, tá bom? Que vocês vão aprender em algum momento da vida de vocês. Então, vamos nessa. Prepara aí o lápis, a caneta, o caderno, que a gente vai mandar ver aqui na matemática dos números racionais. Já vamos começar com a análise de situações problema. Diz aí, olha, e aparece na tua telinha que alguns amigos foram jantar fora e resolveram dividir o valor da conta em partes iguais. A letra A diz assim: sabendo que a conta ficou em R$ 400 e que cada amigo pagou 1/5 desse valor, calcule quanto cada um pagou. Letra B. Se a conta fosse R$ 300 e cada amigo pagasse 1/3 desse valor, quanto pagaria cada um? Aí você pode pensar assim, professor, mas foram quantos amigos? Não é importante para essa questão. Veja, a questão diz que alguns amigos, quando ela diz assim, não interessa. A quantidade não é importante para a gente descobrir o que a pergunta está pedindo. O que é importante é a gente saber duas coisas. Que na letra A, o valor da conta foi R$ 400 e na letra B, R$ 300. Outra informação importante que a gente precisa saber é que na letra A, cada amigo pagou 1/5. 1/5 é uma fração. 1/5. E na letra B, 1/3, que é 1/3. Então, o que é que eu tenho que fazer? Descobrir quanto é 1/5 de 400 e quanto é 1/3 de 300. E aí eu terei a resposta da letra A e da letra B. E como podemos fazer isso, professor? Muito fácil. Acompanha comigo aqui, ó. Basta pegar o valor na letra A e dividir por 5. E aí a gente vai descobrir quanto cada amigo pagou. Então, se eu pego 400 e divido por 5, eu encontro 80. 80 vezes cada um amigo vai dar 80, porque qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Isso significa dizer que cada amigo vai pagar R$ 80, tá? Para você verificar se está correto, você pega esses R$ 80 e multiplica pelos 5. E você vai descobrir que realmente 80 vezes 5 dá os R$ 400. A mesma ideia, o mesmo raciocínio você usa para a letra B. Basta você dividir esses R$ 300 por 3. Significa dizer que cada amigo pagará R$ 100. Quando a gente fala assim, 1/5 de 400, a gente quer saber uma parte desses 400. Então, basta multiplicar por 1 e dividir por 5, ou dividir diretamente por 5. Quando a gente diz 1/3 de 300, é a mesma coisa que dividir esse valor por 300, por 3. E aí,
cada amigo paga R$100. Então aqui a gente já tem uma ideia de como a gente trabalha com frações e com números. E como a gente usa isso, e isso a gente usa no nosso dia a dia, tá? Quando a gente vai em uma lanchonete, quando a gente vai em algum espaço onde a gente vai lanchar, jantar, almoçar, tá bom? E vai mais de uma pessoa. Continuando aqui, ó, temos mais uma situação. Essa situação ela é bem mais elaborada. Presta atenção, olha. Foi feita uma pesquisa de como uma família gastava o rendimento do mês. E constatou-se que, olha o gráfico, 10% do seu rendimento era gasto com transporte. Moradia, 25%. Alimentação, 45%. Poupança, 10%. E outros gastos, 10% também. Então responda, se a renda familiar for de R$ 3.750, quanto será o gasto de cada item? Muita atenção, porque dessa questão eu vou responder só para uma situação. E você vai ficar aí na responsabilidade de responder as outras, tá certo? Porque o processo é o mesmo, só vai mudar o valor, tá bom? Então presta muita atenção como a gente pode resolver essa questão e você usa a mesma ideia para resolver o quanto representa cada uma dessas porcentagens, tá bom? Então vê só, olha. Para resolver o primeiro caso do gasto de 10% de 3.750, vê como é fácil, fácil mesmo. Quando eu digo assim, quanto é 10% de 3.750, eu estou querendo saber a 10ª parte de 3.750. E aí a gente pode fazer de algumas formas, tá bom? Vê só, a gente pega aqueles 10% e transforma ele numa fração, 10 sobre 100, porque quando a gente lê assim, 10% é a mesma coisa que 10 por 100. Essa palavrinha cento aí, ela vem de 100, tá bom? Então, toda vez que tu vê aí essas taxas que a gente chama assim, taxa percentual, ou esse símbolo do porcento, aí já tem essa ideia. Significa dizer que é um número dividido por 100. Então, ó, transformei os 10% numa fração, 10 sobre 100, e eu quero saber quanto é isso de 3.750. Então, o que é que eu posso fazer? Primeiro eu divido por 100, que vai dar 37,50. E depois eu multiplico por 10. Então, eu divido pelo número de baixo e multiplico pelo número de cima. Saca a dica aqui. Toda vez que a gente divide um número por 10, por 100 ou por 1000, a gente só precisa deslocar a vírgula para a esquerda. E toda vez que a gente multiplica um número por 10, por 100, por 1000 ou por suas potências de 10, a gente desloca a vírgula para a direita. Então, a gente encontrou o resultado. 10% de 3.750 é R$ 375. É o valor que a família gasta, tá certo? Outra forma de fazer é você transformar essa taxa percentual no número decimal. Essa é mais fácil ainda. Você pega esses 10% e transforma no número com vírgula. Como é possível, professor? Primeiro transforma ele numa fração e depois você divide os 10 por 100, que vai dar 0,1. Aí você pega esse 0,1 e multiplica pelos 3.750 e você vai encontrar o valor que 10% representa dos 3.750. Sacou a ideia? Esse mesmo raciocínio você vai usar para as outras porcentagens. Vou só voltar aqui para você ver. Ó. Essa mesma ideia você vai usar para descobrir 45% de 3.750. Mesmo processo. 25% de 3.750. E assim você vai fazer para todas, tá bom? Continuando, mais uma situação aqui onde nós envolvemos a ideia de porcentagem e frações. Uma mãe resolveu dividir uma barra de chocolate conforme a idade de cada filho. Essa divisão nunca é legal, né? Se ela considerar que o mais velho ganha mais, bom para ele.
João, que era o mais velho, vai receber 1/4 da barra. Então ela vai pegar a barra e dividir em 4 partes. João vai receber 1/4, olha, uma das 4 partes. Maria, que é a segunda filha, irá receber 1/2. Olha, melhor para Maria a situação, hein? Pensa aí. Porque ela vai receber metade da barra. Então, ser mais novo aí parece que é melhor. José, que é o terceiro, vai receber 1/20 da barra. Coitado do José. Pegar uma barra de chocolate e dividir em 20 pedaços e dar um pedacinho ao pobre do José, ele só vai melar o dente. Camila, que é a caçula, vai receber 1/5 da barra. Se os pedacinhos da barra terão o mesmo tamanho, em quantos pedaços a mãe deverá dividir essa barra? E quantos pedacinhos ficará para cada filho? Olha a matemática querendo resolver uma questão familiar aí. Já pensou você e todos os seus irmãos? Para que a mãe de vocês possa dividir. Já pensou se ela usa esse raciocínio? Será que seria justo? Eu não sei, viu? Aí depende do tamanho da barra de chocolate também, né? Ou daquela grandona, pode dividir. E aí? Vem comigo para entender o raciocínio dessa questão. Olha, 1/4, quando a gente fala assim, 1/4, é a mesma coisa que 1 dividido por 4, que dá 0,25, tá bom? Se a gente fizer 20 vezes 0,25, então a gente encontra 5. 1/2 é a mesma coisa que 0,5. Se a gente fizer 20 vezes 0,5, a gente encontra 10. 1/5 é a mesma coisa que 0,2. Se a gente multiplicar 0,2 por 20, a gente encontra 4. E se a gente fizer 1/20 dividir 1 por 20, a gente encontra 0,05. E multiplicando 20 por 0,05, a gente encontra 1. Aí você pergunta, professor, e esses 20 surgiram de onde? 20 é o mínimo múltiplo comum dos denominadores 4, 2, 20 e 5. Tá? Como assim, professor, mínimo múltiplo comum? É o menor número que aparece na tabuada do número 4, na tabuada do 2, na tabuada do 20 e na tabuada do 5. Por isso que a gente está multiplicando por 20. Tá? E aí a gente vê o quanto cada um recebe. Uma outra situação, essa situação aqui ela é muito do nosso dia a dia, hein? No sítio de José, podemos encontrar alguns animais. Já está na tela aí as imagens do rebanho de José. 2 cavalos, 5 vacas leiteiras, olha, 6 galinhas, 1 galo, 2 porcos e 4 patos. Na casa de vocês vocês criam algum animal? E aí? Coloca aí no chat quais são os outros animais que vocês criam aí na casa de vocês, para a gente ficar sabendo. Sabendo que o preço da ração dos animais sempre varia, e ultimamente não está nada barato, José resolveu calcular e deixar registrado em sua caderneta o valor em porcentagens do gasto com a ração para cada animal. Sendo assim, ajude José a calcular qual a porcentagem que cada animal equivale ao total de bichos. Como é que a gente pode fazer isso? Vamos nessa, acompanha comigo, que agora a gente vai calcular para as vaquinhas, para os porcos, para o galo, para as galinhas, para os cavalos e para os patos, tá? O quanto cada bichinho desse ele representa na ração. Então, vamos lá, concentra aí, porque é hora de mandar ver nos cálculos. Tem 2 cavalos, né? O total de animais do sítio, se vocês observarem, é 20. Então, tem 20 animais lá no sítio. 20 representa o inteiro, que é o todo, a quantidade total de animais. No caso dos cavalos, que são 2, a gente quer saber, esses 2 cavalos vão representar quanto de 20? Ou seja, esses 2 cavalos representam quantos por cento do total de animais? Então, basta a gente pegar o número de cavalos e dividir pelo total. Simplificando, a gente encontra um númerozinho menor para trabalhar com ele, que é 1 sobre 10, ou 1/10, tá? Então, se a gente multiplica esse 1/10 por 10 décimos, que é o inteiro, a gente vai perceber que esses 2 cavalos representam 10% dos animais do sítio. Outra forma de fazer, que eu considero mais fácil, mais prática e mais rápido,
é eu dividir o número de cavalos pelo total, ou seja, 2 por 10, que vai dar 0,1, e multiplicar esse 0,1, tá, pela quantidade de animais, e a gente vai ver que também vai dar 10%. Então, os cavalos, a quantidade de cavalos do sítio aí de José é 10%. Então, o que é que a gente diz? Do total de animais, 10% são cavalos. Tá? Continuando, vamos ver quanto vale a porcentagem das 5 vacas agora. Veja, 20 é o total, não é isso? Então, a gente quer saber 5 de 20 vai representar quantos por cento? Fazendo o mesmo processo, transformando numa fração equivalente que tem um denominador 100, que a gente encontra multiplicando o numerador e o denominador por um mesmo número, no caso aí foi multiplicado por 5, dá 25%. Tá? Outra forma de fazer é pegar os 5 e dividir pelos 20 e multiplicar esse resultado que a gente encontra por 100, que também vai dar 25%. As 5 vacas representam 25% dos animais deste sítio. Agora as 6 galinhas, mesmo processo, galerinha. Percebe que é repetitivo, que é para você ficar aí na sua mente. 6 de 20, 6 é a quantidade de galinhas, 20 é o total de animais. Você pode transformar em frações equivalentes com o denominador 100, multiplicando o 6 e o 20 por 5. E depois você encontra 30%, que é a quantidade da porcentagem das galinhas. Tá? E aí vem o galo. O galo representa 5% do total, porque é 1 de 20. Se a gente dividir 1 por 20, a gente encontra 0,05. Se multiplicar por 100, vai dar 5%. Tá certo? Depois vem os 4 patos. Né? Na figura ficou 2. 2 deve ter ido tomar banho. Né? Seriam 4 patos. Na figura só tem 2, porque 2 ainda estão tomando banho. 4 de 20 é a mesma coisa que 20%, porque basta eu dividir 4 por 20, vai dar 0,20. Multiplicando por 100, 20%. Tá certo? Então, chega, cansa, né? Por hoje é só. Agradeço aí a atenção e a participação de vocês. Vocês vão receber slides, vocês vão receber resumo, atividades. Não deixa de fazer. Também não deixa de procurar o professor quando tiver dúvida, tá certo? Fica com Deus e até a próxima aula.